com certeza convidar vocês para a melhor que está tendo até então. A VaiDebet é parceira aqui do canal Os Vascaínos. Você vai lá, aqui, ó, na VaiDebet, faz o seu cadastro e se você chegar lá e depositar 50, você já vai ter 100. É isso, a VaiDebet dobra o seu primeiro depósito. Então corre lá e vem com a gente, porque tem rodada esse final de semana e eu já estou correndo lá na VaiDebet para fazer todas as minhas apostas. Começando a falar sobre a apresentação de Jefferson hoje no CT Moacir Barbosa, junto com Paulo Brax, o lateral esquerdo ex-atlético goianiense, revelado pelo Goiás e com passagem em seleção de base, chegou muito provável para ser uma sombra do Lucas Piton, que é titular absoluto, né? O jogador que também tem características ofensivas deve servir aí como opção para o técnico Ramon Dias em caso de suspensão, lesão ou até mesmo durante a partida para substituir Lucas Piton. Interessante contratação, não é um craque, mas na minha visão, na minha opinião, um jogador com capacidade, é um bom jogador para compor elenco. Outro atleta que foi apresentado hoje no CT Moacir Barbosa foi o centroavante, que já chega para ser o camisa 9, que na verdade a camisa 9 está com o Sebastião Ferreira, é Pablo Veguete, né? O jogador que é um dos artilheiros, foi um dos artilheiros da última Superliga Argentina, chega no Vasco com a missão de retomar os gols do setor ofensivo, né? O Vasco tem muita dificuldade na questão ofensiva esse ano, né? Nessa temporada, principalmente nesse Campeonato Brasileiro. O argentino chega com a missão de comandar o setor ofensivo, dando opções principalmente pelo alto e brigando muito, como ele próprio prometeu hoje na apresentação, muita briga, muito empenho e, se tudo der certo, muitos gols. Queria saber a sua opinião sobre o reforço de Jefferson para a lateral esquerda e também do Pablo Veguete, que chega com a missão de comandar ali, como centroavante, o setor ofensivo do Cruz Maltino. Claro, com toda certeza, bolas aéreas vão ser muito mais aproveitadas, então a gente tem aí uma possível melhora nesse quesito, né? Mas deixa lá a sua opinião nos comentários. Sobre o jogo de amanhã contra o Grêmio, né, em São Januário, o Vasco tinha aquele pedido, né, aquela questão envolvendo mulheres, crianças e deficientes físicos, mas a Justiça indeferiu e não teremos público, né? O Vasco emitiu uma nota oficial acusando, né, a Justiça de alguns discursos de preconceito, discursos tipo elitistas, né? Colocando aí a barreira do Vasco, o Morro do Tuiuti, barreira do Vasco, como um ambiente hostil e perigoso, mas o Vasco vem aí em uma nota oficial contando, né, lamentando o episódio, falando que isso não cabe ao local, que as pessoas dali são pessoas com boas índoles e é preciso conhecer mais aquela região. E ao ponto de vista do Vasco, por conta dessa questão, desse preconceito com o local, a Justiça não liberou, né, essa questão de mulheres, crianças e deficientes físicos. Vale lembrar que para o esporte na Ilha do Retiro, que também estava cumprindo punição em maio de 2023, foi liberado. E mulheres, né, as mulheres que estavam na torcida do esporte e do ABC brigaram, mesmo tendo ali a punição. Tivemos aí uma briga, a desembargadora que indeferiu também essa questão em São Januário, comentou sobre o caso do esporte, mas é lamentável o Vasco servir como comparação, né? Não tem comparação nenhuma. O Vasco jogando em casa contra o Grêmio, uma equipe que tem como sua torcida uma irmandade com a torcida Cruz Maltina, até mesmo em uma situação que teríamos mais vascaínos. Enfim, mais uma vez a Justiça dando um ar de injustiça. É comum isso acontecer, né? E falando sobre o jogo contra o Grêmio, que não teremos público, o Vasco deve vir a campo com a provável escalação do Vasco deve ser Léo Jardim no gol. Estou falando isso porque o Vasco treinou, tá? Treinou com essa equipe durante a semana. Léo Jardim no gol, o esquema de 3 zagueiros, com Robson pela direita, Léo pela esquerda e o Capasso centralizado, né? A ala direita com Pumita Rodrigues, a ala esquerda com Lucas Piton, um trio de meia ali com Guilherme Medel, Praxedes e o Orediano jogando de forma um pouco mais adiantada. Parece que com a chegada do Ramon Dias, o argentino vem aceitando jogar um pouco mais por dentro. No ataque,
Ramon Dias vem treinando com Figueiredo e Sebastião Ferreira. Essa é a provável escalação, lembrando que a provável escalação pode ser que tenha mudanças. E nos treinamentos parece que Pablo Vegetti começará ali pelo banco de reservas, né, sendo opção aí, quem sabe, para entrar no decorrer da partida. Volto a falar, provável escalação, não é certo. E queria também comentar um pouco sobre a questão envolvendo o Vieto. O que a torcida cruzmaltina vem fazendo é um absurdo, né? Na postagem do jogador com a sua esposa ali nas redes sociais, já ultrapassaram de 200 mil comentários. A campanha, os torcedores vascaínos não têm limites. Então eu estou vindo aqui também para parabenizar toda a movimentação de você, torcedor vascaíno, que foi lá no Instagram do Vieto, nas redes sociais do jogador e da esposa Paloma Hurtado, colocar lá o seu pedido, né, o seu convite, convidar aí o Vieto a vestir o manto vascaíno, a camisa do Vascão. Vale lembrar que as negociações estão em banho-maria, né? Parece que o jogador quer vestir a camisa do Vasco, comentou com o pai comentou que o jogador gostou da proposta, o salário é mais de R$1 milhão por mês. O problema está entre se mudar para o Brasil. Parece que a esposa do jogador não tem essa vontade por agora, que é permanecer no velho continente. E nesse meio termo, né, o jogador ainda que não recebeu propostas de clubes espanhóis, no qual é o país que a esposa dele quer ficar, ainda não aceitou também, não tem a confirmação de rejeição ou se vem para o Vasco. A torcida do Vasco, enquanto isso, vem fazendo a diferença nas redes sociais e é um absurdo que o torcedor vem fazendo. E falando em outro movimento, é um pouco mais delicado, independente de religião, independente do que você crê, torcedor ou não, Cabo Daciolo organizou na noite de ontem, às 22 horas, na última sexta-feira, um momento de louvor, oração e pedidos para melhores dias para o Clube de Regatas Vasco da Gama. E não ficou só por aí, né? Belas palavras do Cabo Daciolo também emocionaram muitos torcedores que estavam lá acreditando nesse ato de fé, na mudança de percurso, não só de vida, mas também do Vasco no Campeonato Brasileiro. E eu quero parabenizar Cabo Daciolo pela iniciativa. É uma situação que teve o seu ponto mais sensível, teve o seu ponto que tocou mesmo o coração de muitos torcedores. Então fica aqui, né, como um agradecimento você teve a boa vontade de estar aí trazendo com a sua fé, você crê dias melhores para o Vasco, e a gente precisa exatamente desse espírito, a gente precisa exatamente dessa fé, a gente precisa crer em dias melhores. Então vou deixar para vocês aqui um trecho do Cabo Daciolo em frente a São Januário com inúmeros torcedores vascaínos nesse ato de fé, oração e clamor também, né, focando no Clube de Regatas Vasco da Gama, Vasco, Sociedade Anônima de Futebol e toda a torcida cruzmaltina. Forte abraço, saudações vascaínas. Não esqueça de ir lá nos comentários deixar a sua opinião. Cabo Daciolo, agora é com você. Vem aí, vamos pedir. Agora está na hora do teu pedido. Que você possa fechar os teus olhos e fazer o teu pedido. E dentro do teu pedido ele fala assim, olha, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe com amanhã, viva cada dia o seu próprio mal. Então, dentro do teu pedido, lembra do Vasco, mas faz o teu pedido. Lembra do amor que você tem aqui, da energia que tem que ser colocada aqui para todos, para que o amor propague aqui, para que não haja contenda aqui dentro. Aqui é um território família. Aqui eu tenho que trazer minha mãe, meu pai, meus filhos, e saber que quando ele entra por esse portão, ele está mais seguro lá dentro do que aqui fora. Ele está infinitamente mais seguro lá dentro do que aqui fora. É essa unidade que nós temos que ter, é essa corrente que nós temos que vai ser criada e brotada. Então, faz o teu pedido aí, fecha os teus olhos aí, mas faz o teu pedido em particular. Quem está ouvindo aí onde estiver, faz o teu pedido também, faz o teu pedido. Eu estou fazendo o meu. Pai, teus filhos te falaram, todos já fizeram pedido. Antes deles pedirem, diz a tua palavra que o Senhor já sabia o que nós precisávamos. Na autoridade que é no nome do Senhor Jesus, o Senhor fala que nos dá autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo.
quero repreender toda a fúria de Satanás contra o clube de Regata Vasco da Gama, contra os torcedores, a família, que venha propagar o amor dentro dessa região e que todo mal pegue tudo que é seu e bata e retirar. Satanás, tu perdeu, pega tudo que é seu e sai em nome de Jesus. Que haja vitória, que haja unidade, que o amor venha propagar no nosso meio, que os atletas possam sentir a energia, mesmo a torcida não estando aí dentro por ter sido boicotada, não está, mas a tua presença e a tua glória estará aí dentro, Pai. Haverá um exército de anjos aí dentro fortalecendo os nossos jogadores para que eles entendam a importância que eles têm, primeiro para o Rei, primeiro para ti, Pai. Que eles fiquem confiantes, Pai, seguros ao tocar nessa bola, sabendo que a torcida está do seu lado, que além da sua família, os torcedores vascaínos estão do seu lado. Na autoridade que é o nome do Senhor Jesus, todo mal, pega tudo que é seu e sai em nome do Senhor Jesus. Ele diz assim, ao concluir: não fiquem felizes por isso, mas fiquem felizes, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Toda a honra e toda a glória para Jesus. Glória a Deus. Agora aí, Valeu. Puxa o louvor aí. Toda a honra e toda a glória para Jesus. Olha, nós vamos concluir daqui a pouco, ciente que o pequenininho Davi, ele destruiu e derrubou Golias. Os Golias que existirem no caminho do Vasco da Gama vão cair por terra em nome de Jesus. Agora só aqueles que creem o que nós vamos bradar aqui é glória ao Rei dos Reis. E é só glória ao Rei dos Reis. Então, vamos fazer no tempo 3. Quando colocar o 3, dá o teu melhor desse. Glória ao Rei. Tempo 1, tempo 2, tempo 3. Glória ao Rei!